Se você clicou nesse vídeo é porque provavelmente está pensando em comprar um carro na casa dos seus 130 mil reais. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e saiba que essa é uma viagem corriqueira que eu faço aos finais de semana, saindo de São Paulo, da capital, e vindo aqui para cerca de 150 quilômetros, convivendo com estradas de alta velocidade, convivendo com cidade e convivendo aqui com estradas de terra, da área rural aqui do nosso interiorzão. Bom, eu quero fazer um vídeo um pouco diferente para vocês, porque nessa minha vinda para cá eu conversei com dois parentes que querem comprar um carro na casa de 130 a 150 mil reais e eu sugeri o Jeep Renegade. Se você já for assíduo do canal, você sabe também que eu tô careca de indicar esse carro aqui nessa faixa de preço. Inclusive eu acho que essa versão Altitude é a versão de entrada na sua melhor forma do Jeep Renegade. Afinal, o pacote está bastante interessante e eu gostei desse visual novo. Bom, antes de terminar essa introdução, também quero dizer que existem muitos carros nessa faixa de preço. A gente fez uma lista aqui com valores de mercado, ou seja, usando ali aquele buscador vermelhinho, eu encontrei outros carros na faixa de preço dele, que são concorrentes ali praticamente diretos de carroceria e você poderia levar para sua garagem. Ele vai bater de frente ali com o Tracker LT, que eu encontrei na casa de 129.990. O Nivo Sense 2627 na casa dos seus 115 mil. É bastante dinheiro mais barato do que o Renegade. Um T-Cross Seleção na casa de 126 mil reais, um Terra Comfort na casa de 127 mil reais, ou um Fiat Fastback Audace Hybrid na casa de 129 mil reais. Pode ser também um Pulse Impetus, né? Aquela versão topzera ali com 129 mil de valor. A gente também pode comprar um Cardian Iconic por 127 mil reais. Ou pode ser um Tigo 5X Pro por 120. Um Aircross Shine, o de 7 lugares, topzão, foge um pouquinho, né, porque aí é um carro de 7 lugares, mas o fato é que ele custa na casa de 129 mil reais também. O Basalt já é mais barato, custa na casa de 117 mil. O Duster Iconic com motor 1.6 também por 130 mil reais. Sonic Premier por 127 mil reais. Tem Kite Advance por 127.990 e GAC GS3 Premium por 127. É opção pra caramba, né? A sua cabeça deve estar aí capotando. E eu vou explicar nesse vídeo porque, dentre todos esses carros, eu levaria um Jeep Renegade para casa e vou pontuar algumas coisas que podem fazer a diferença para você, positivamente ou negativamente. Tudo isso depois da vinheta. Muito bem, senhoras e senhores, já virou tradição começar o vídeo aqui embaixo dessa figueira que tem mais de 100 anos aqui na Fazenda São José. Vou deixar o arroba para você seguir eles no Instagram, para você entrar em contato, quiser se hospedar por aqui, quiser fazer o seu ecoturismo, quiser comprar alimentos orgânicos, é aberto ao público aqui, é bem legal para você vir com toda a família, beleza? E o fato é que a gente vem para cá sempre, né? E cada vez com o carro tendo os mesmos parâmetros, é bem legal para a gente fazer comparações e bem legal também para a gente escutar a galera, escutar a família perguntando algumas coisas. E eu vi que as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre o Jeep Renegade, por incrível que pareça. Esse carro foi lançado ali entre 2015 e 2016, com o motor 1.8 proveniente da Fiat, né? E em 2022 ele ganha esse motor T270. A versão a diesel existiu também nessa primeira safra, que foi até 2021. Em 2022 todos os motores são este T270 aqui, beleza? Por que eu tô falando isso? Porque algumas pessoas ainda pegaram aquela fama do Renegade 1.8, que era muito beberrão, que de fato não andava bem e teve alguns problemas, e falou, pô, mas Renegade dá problema no trocador de calor, Renegade ele é meio manco. Eu falei, não, peraí, você deve estar falando daquele Renegade 1.8 de muitos anos atrás. Desde 2022 ele utiliza esta motorização que é bastante alinhada, certo? E a Jeep veio corrigindo qualquer coisa e hoje eu acho que ele está numa forma muito madura. Para quem é assíduo do canal, já sabe, para quem é novo por aqui, meu pai tem um Renegade 2023 que ele comprou por indicação minha e gosta muito do carro por vários motivos que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo, beleza? Uma das coisas para mim é o visual. O Renegade tem esse jeito de jipinho, que é muito Jeep, carrega aqui, né, além do logo da marca, que tá num fosco nessa versão que eu acho estiloso, carrega aqui as 7 fendas, que é
a marca registrada da Jeep e carrega faróis redondinhos, que é coisa que lembra ali o Jeep, né? O Jeepinho de guerra dos anos 40, que foi o começo da marca no planeta, né? Foi uma encomenda ali do governo americano. Então, para começar, quando eu compro um carro, eu acho legal comprar história, eu acho legal comprar um carro que tenha um legado, e para mim o Jeep Renegade transmite isso. Outra coisa, para mim o Jeep Renegade é um carro com personalidade, certo? Ele é um carro que tem um visual divertido, bacana. Eu sei que algumas pessoas falaram que era SUV de shopping e que tudo mais, que era o carro de Faria Limer, mas não tem ideia do quanto realmente ele bebe disso. Só para você saber, o Jeep Renegade é construído sob a plataforma Small Wide, ou seja, larga e curta, né? Essa plataforma é a mesma de Compass, Commander, é a mesma plataforma que a gente tem na Toro e na Rampage. Minha opinião, dentre todos esses concorrentes que eu falei, a plataforma mais robusta está aqui. Tem outras plataformas muito boas. MQB, por exemplo, da Volkswagen, muito boa. Plataforma do Kardian, excelente. Mas essa é a única plataforma dentre esses concorrentes que permite ele ter 4x4. Não é o caso dessa versão, mas isso traz aí uma robustez para o carro bastante interessante, beleza? Bom, vamos falar de um outro item que para mim faz falta quando eu venho para cá e no dia a dia pode ser muito confortável para você. A altura do solo. A altura do solo desse carro é de 20,5, certo? É bom, ele não raspa em lugar nenhum pelas nossas andanças aqui pelas estradas de terra, não faz feio de jeito nenhum e é, vamos dizer assim, um dos mais altos dentre os carros que a gente listou aí para vocês, tá? Não é o maior, tá? Se eu não me engano, o Duster tem aí, vou pegar aqui na colinha para vocês, vamos desenrolar, ó, só para vocês conhecerem a fichinha de gravação aqui, ó. Eita, que enrolou tudo, ó. Tá vendo? Ele não é o mais alto, mas ele é um dos mais altos com 20,5. Outro item importante que na minha opinião faz diferença é ângulo de entrada e ângulo de saída. O ângulo de entrada deste carro é de 23,7 e o ângulo de saída é de 31,4. O que é ângulo de entrada e ângulo de saída? É o quanto ele consegue transpor aqui dianteiramente e na parte da traseira o ângulo de saída. Ou seja, ele não vai dar aquela raspada, como diz o Vitão, aquela queixada. Isso é uma dúvida que eu estava falando com algumas pessoas aqui, mas que diferença que faz? É isso, é o seu convívio. Você vai passar numa valeta em São Paulo, ou você vai passar aqui numa subida abrupta, esse ângulo é que vai fazer diferença. E o Renegade tem um dos melhores da categoria. Tá aí outra coisa que me ganha, é um carro prático, é um carro com pouco balanço, pouca sobra aqui do eixo dianteiro e pouca sobra do eixo traseiro, ou seja, ele é um carro prático na hora de você usar, não é muito grande na hora de você manobrar. Se você aí tá achando que SUV é um carro grandalhão, não, o Renegade é um carro curto, o Renegade tem 4,27 metros de comprimento, é bem menos do que a maioria dos sedãs, até os sedãs compactos que a gente tem no nosso mercado, é menos do que o Compass, que é o irmão maior dele, então assim, ele não é um carro grandalhão, não é um carro que vai te atrapalhar. Se você quer muito espaço, talvez seja um problema, mas se você quer praticidade, ele é um carro bem interessante com relação a isso, beleza? Uma coisa bacana também, ele tem 1,71 m de altura, ele é um carro altinho e você vai entender lá dentro o quanto isso é prático e pode ser arejado no seu dia a dia. Bom, para mim, se eu tô gastando 130 mil reais, tem que ter farol de LED, tá? Queria que tivesse um projetor? Queria, mas esse farol já é muito bom e faz toda a diferença. Basalt, Kardian ali, esses carros, não, Kardian tem LED, perdão, Basalt e Aircross sem farol de LED por 130 mil não me agradam nem um pouco, então assim, eu gosto desse conjunto ótico, além de que eu acho ele estiloso, ele acende essa meia lua, essa linha nova tem uns recortinhos aqui, eu acho bacana, beleza? E como eu falei, eu acho que a versão de entrada está na sua melhor forma, porque ela já vem com rodas de aro 17. Por que eu acho isso bom? Primeiro que são rodas bonitas, é um cinza fosco, não sou o cara da roda brilhante, tá? E tem um diamantado discreto em volta. Confesso que eu queria que ela fosse sem esse diamantado, mas eu acho que passa, tá legal, tá bacana. E esse pneu, que é 215/60/17, tem uma altura bem boa, olha que gomão que a gente tem aqui. Isso torna ele mais confortável do que a versão com aro 18. A gente teve, por exemplo, o Renegade S, quem lembra dessa versão, que tinha uma roda de aro 19, se eu não me engano, e tornava o perfil do pneu baixo. Ele era um carro gostoso de andar na estrada, mas duro na buraqueira e pior aqui para a terra. Para mim que vem, ó, e sujo a caixa de roda aqui de lama, esse pneu mais alto faz diferença e essa versão está com Pirelli Scorpion. Confesso que eu gosto mais até do pneu que vinha aquele Bridgestone Alens, acho que está em algumas versões ainda, mas esse Pirelli Scorpion é bem bom, eu pude testá-lo de forma bem bacana. Bom, Renegade escrito só aqui do lado, né? Isso é uma tradição da Jeep. Essa versão tem
O retrovisor assim, bem rústico, né, no plástico cru, gosto disso, acho que faz parte desse visual do carro, né, mais brutão. Essa versão tem teto preto para todas as cores, tá? E aí vem outra coisa que eu gosto no Jeep Renegade, que é poder escolher cores que eu tenho como uma coisa... como é que eu vou dizer? Acho que você já está gastando 130 mil num carro. Poder escolher uma cor legal, para mim, faz diferença. Eu não gostaria de comprar um carro que só tem preto, prata e cinza. Inclusive, eu não compraria esse carro no preto e não compraria no cinza granite, que é aquele prata mais escurinho. Eu compraria esse carro com certeza ou no azul jazz, que eu acho a cor mais bonita que você pode ter dele. O branco polar é muito legal, perolizado, fica contrastando com essas caixas, contrasta com o teto preto, acho muito bonito. Ou esse Sting Grey aqui que eu achei bacana, desses cinzas que o pessoal chama de Nardo Grey, é o que eu mais gostei, tá? No Renegade fica legal, mas olha, eu ia ou no azul ou no branco, sem sombra de dúvidas, beleza? Chave presencial. Antigamente as versões de entrada não tinham, essa versão de entrada tem, isso faz diferença no uso no seu dia a dia, isso é bacana. Esse rack de teto aqui, que pode ser que você use ou não, mas ele vem de série no carro. Tiveram versões do Renegade sem rack de teto, eu acho que estava aparecendo um cara ali meio que arrancaram o boné, sei lá. Eu sou careca, né? Então não posso falar nada. Mas enfim, eu acho que é bem legal esse rack. E aqui atrás está um dos motivos pelo que eu gosto tanto do Renegade. Primeiro, nós temos freio a disco nas 4 rodas, senhoras e senhores. Tem vários desses concorrentes que eu citei para vocês que tem freio a tambor na traseira, tá? Isso é a primeira coisa que eu gosto de carros com freio a disco nas 4 rodas. Tem bons freios a tambores? Existem, não são ruins, mas se eu puder gastar o mesmo preço e ter freio a disco atrás, eu prefiro. E aí uma coisa que para mim faz diferença. A suspensão dianteira do Renegade é independente McPherson, que é a grande maioria e todos os concorrentes têm essa configuração. O que quer dizer? É uma suspensão ali padrão ali dentro desse tipo. Muitos têm uma suspensão que aqui atrás é eixo de torção. Desses concorrentes só tem um que não é eixo de torção, que é o Tigo 5X, tá bom? Ele não tem o eixo de torção, ele tem uma coisa que chama-se multibraço, ou seja, é uma suspensão traseira mais refinada. E aqui nós temos McPherson na dianteira e na traseira, ele é o único da sua categoria com essa configuração. Acredite ou não, isso aliado a essa plataforma traz uma dinâmica bem diferente. Esse é um carro que se dá bem com velocidade. Se estiver na estrada fazendo uma ultrapassagem acima de 120, 130, 140, 150, esse carro é muito firme, mesmo tendo essa aerodinâmica aqui de um shopping center. E o mais legal foi levar algumas pessoas para andar nesse carro durante esse final de semana que eu vim para cá, e elas andaram no carro em velocidades mais altas e falaram, meu Deus, eu não imaginava que esse carro era tão gostoso e tão estável. Então assim, eu gosto de carros que se dão bem com velocidade, que não tá ali a 120, parece ter um colchão de ar embaixo. Esse já é um motivo pelo qual eu levaria o Jeep Renegade para minha garagem, beleza? A versão Altitude agora tem esse carinha aqui, ó, né? Tem esse adesivinho, eu achei da hora, uma parada meio tribal, meio raw, assim, né? Mais bonita do que a outra versão, que era um risquinho, aqui era um negócio meio simplório, tá? Confesso que aquela lá eu não curtia tanto. Lanterninha de LED, né, que lembra o tanquinho de combustível. Então o Renegade, lembra que eu falei que você compra história? Ele tem um monte de easter egg, um monte de coisinha legal, entendeu? Eu gosto de ter um carro que teve esse carinho no seu projeto. Também não gosto de cromado, então ó, a Altitude aqui, ó, tá no preto fosco, o Jeep tá no preto fosco, ou seja, para mim essa é a versão de entrada que está melhor desde que o Renegade chegou no nosso mercado. E aqui está o que pode ser o problema para muitas pessoas quando pensam no Jeep Renegade. É o menor porta-malas com relação a todos esses concorrentes que eu falei. Esse carro tem 320 litros de porta-malas. Fastback dá um banho com mais de 500, Basalt então gigantesco, o próprio Kicks, né, que é o kite, né, o próprio Kicks e kite é muito maior. Então assim, se você precisa de muito porta-malas, eu queria muito fazer um teste, um dia que alguém tiver por exemplo, tem bebê, tem filho, colocar um carrinho de bebê aqui para ver se cabe, fazer esse teste de uma forma mais eficaz para vocês. Porque para mim hoje, sou eu, minha esposa e o cachorro, a gente enche isso aqui e coloca alguma coisa lá dentro. Então já é pequeno. Mas a gente consegue conviver numa boa. Bom, outra coisa que eu gosto muito do Renegade é ter um bom acabamento, ó. Tudo muito bem feito, ganchinho, redinha, 2 lampadinhas, uma de cada lado, tomada 12 volts, confesso que eu nunca usei, mas acho mó legal ela tá aqui, entendeu? Então assim, tem um carinho no trato aqui, né? Vamos dizer assim, na construção desse carro, ó lá. Tem aqui, ó, easter egg, beleza? Então assim, no geral, eu acho que o porta-malas é satisfatório, pode ser um problema para muitas pessoas, tá bom? Mas a qualidade do carro como um todo me faria enfrentar talvez um aperto, beleza? Bom, vou falar um pouquinho de motor.
Temos aqui, ó, a alavanquinha, ó, que você puxa, ó lá, coisinha, tudo bem acabadinho. Se você entrar nesse carro, entrando, por exemplo, no Fastback, é bem discrepante o que a gente tem de acabamento. Em Basalt, então, nem se fala. Lembrando que também esse carro, ele pega os subcompactos, né? Ele pega a Terra, Pulse, Cardian e Sonic. Ou seja, é mais carro. Eu entendo quem está comprando um Terra, Pulse, Cardian e Sonic, que é um carro pequeno. Você quer um carro menorzinho e você faz questão disso? Beleza. Não, você quer comprar mais carro por metro quadrado, você quer ter valor no que você está vendo, eu acho que aí o Renegade incomoda bastante esses carros por estarem nessa faixa de preço. Eu vou tentar abrir numa mão só, mas vai ser difícil, hein? Ó, manta acústica, pera aí, ó. Vocês vão ver o carro, o teto do carro, porque eu tô pondo a varetinha aqui. Vamos encaixar aqui, sem quebrar, certo? Outra coisa que mostra, ó, qualidade da plataforma, ó. 2 ganchos aqui, ó. Tá vendo? Ó que bacana. Para você ter acesso ao nosso GSE T270. Inclusive essa palavra GSE, né, essa sigla não estão usando tanto mais, usam só o T270 aqui para esse motor. Que é um motor de 4 cilindros. Eu não tenho nada contra motor de 3 cilindros, tá bom? Eu, inclusive teria muitos carros de 3 cilindros. Mas é um carro de 4 cilindros. Me agrada eu comprar um carro com 1 cilindro a mais pelo mesmo preço, entendeu? Se você for olhar lá dentro daqueles concorrentes, ó, T-Cross é 3 cilindros, Nivus é 3 cilindros, Fastback é 3 cilindros, Pulse é 3 cilindros. Aqui você tem um motor mais robustão e mais parrudão. Afinal, são 176 cavalos que você começa a atingir ali as 5.750 rotações por minuto, mas não se apegue a essa rotação, porque os 27,5 kg de torque, que é bem alto, cara, isso aqui é torque de motor antigo de 6 cilindros, vem a 2.000 RPM. É bem pouquinho, tá? Então assim, logo cedo quando você dá o pé no Renegade, ele tem muita força. Isso é muito legal, tá? A gente tem um carro aqui que tem um câmbio automático, que é fabricado pela fabricante japonesa Aisin, né? É o AWF6F25, que é de 6 marchas, que tem uma gestão inteligente, é outra coisa que eu acho legal. Não tem aqueles delayzinhos ali, né? Quando você fala de alguns concorrentes que tem aquele acoplamento, né? Aquele delay por causa de emissão, que pode te incomodar um pouco. Aqui não, aqui você tem um câmbio bem azeitado e um creeping, né? Quando você solta o pé do freio, ele dá aquela andadinha, chama-se creeping. Muito bem alinhado, tá? Então assim, tá aqui um dos motivos porque eu comprei o Renegade, é esse motor aqui, que eu achei ele bastante eficiente. Sim, tem o trocador de calor, ele tá aqui embaixo, tá? Mantenha o arrefecimento do seu carro em dia, como o manual manda. Vai fazer uma revisão na concessionária, pede para verificar, pergunta se está ok, se está legal, para o seu mecânico de confiança, se tiver não usado aí sem garantia. Então assim, mantenha esse líquido de arrefecimento tudo ok, que não vai te dar problema, tá? A gente já viu carros desses com bastante quilometragem sem nenhum problema. Beleza? Aí eu vou contar uma coisa para vocês. As revisões do Jeep Renegade podem ser uma coisa um pouco impeditiva para vocês, porque é caro. Ó, de novo eu vou mostrar para vocês a nossa tabelinha. Tá aqui, ó. A gente tem revisões que começam em 1.248. É caro. Se você for olhar um T-Cross, é bem mais barato. Se você for olhar várias outras marcas, tem revisão de 500, de 600, de 700. Aqui começa em quase 1.300, tá? Depois tem 1.300 e pouco, 1.200 e pouco, 1.400. Depois R$2.000 lá com 60 meses ou 60 mil quilômetros. Então assim, o Jeep Renegade, dentre os concorrentes, deve ser um dos carros mais caros de você manter, tá? E isso pode ser aí sim um impeditivo para você. Fica ligado nisso, vê o preço da revisão. Eu acho que o que custa mais vale pelo tanto que esse motor te entrega, pela qualidade que o carro te entrega. Mas você precisa ver se cabe no seu bolso, sim ou não, Aí não tem negócio, não coube no bolso, não tem como comprar e ponto, beleza? Lembrando que este motor tem injeção direta e ele é acionado por corrente de comando. Também gosto mais de projetos que tem corrente de comando do que os que tem correia dentada. Esse é mais um motivo porque eu gosto do Jeep Renegade, certo? Bom, lembrando que é um motor flex, né? Você pode colocar álcool ou pode colocar gasolina. Ele é só tração dianteira. O único 4x4 que a gente tem na linha hoje é o Willys, tá bom? Então se você precisa do 4x4 tem que ser o Willys. Inclusive ele é o único carro dessa categoria que tem opção de tração 4x4, mas eu te digo que para minha vida aqui, ó, na fazenda, andando, passando pelas poças, esse 4x2 aqui, com esses ângulos, essa altura e essa robustez, dá e sobra, tá muito tranquilo, a não ser que você vai realmente fazer uma trilha, um bagulho mais pesado, uma peripécia, né? O bagulho é bem informal, mas você vai fazer uma peripécia mais maluca, aí o 4x4 vai te fazer diferença. Esse carro faz 0 a 100 em 9 segundos, isso é uma das outras coisas que eu gosto, ele é um carro desenvolto, certo? E atinge uma velocidade máxima de 206 km por hora, o que eu considero aí praticamente um milagre por essa aerodinâmica quadradaça que ele tem. Ó, de novo vocês vão ter que olhar pro teto, tá? Nesse vlogãozão aqui, ó, vou fechar, tá? Capozinho a gente tem que soltar ele aqui de cima e aí tá fechado, beleza? Bom, vamos falar de uma outra coisa
que é perceptível no Jeep Renegade, que é acabamento interno. Então, se você tá aqui, ó, olhando, essa porta é muito bem feita. Tem um lugarzinho para você colocar um apoio de braço. Tem um monte de carro nessa faixa de preço, que aqui é tudo plástico duro, sabe? Não tem tipo um cotovelinho ali um pouquinho mais gostoso. Aquele plástico aqui mole aqui na parte de cima, maleável, né? O soft touch, o pessoal fala, não tem nenhum concorrente. Então, não vou reclamar de uma coisa que não tem concorrente nenhum. Vidro elétrico, one touch, certo? A blusa, para você usar, essa época do ano aqui, de noite faz 12 graus e de dia faz 30, então você parece uma cebola, né? Bom, aqui a guia do cachorro, que veio comigo, ele sempre vem pra cá. E vamos falar de espaço. Eu tenho 1,73 m, esse banco tá regulado pra mim. Tem 2 dedinhos aqui. O Renegade é conhecido por ser um carro que não é mega espaçoso aqui atrás. Se você vai carregar pessoas muito grandes, ou por exemplo, um dos familiares aqui que tem 1,88 m dirigiu o carro, aí o negócio ficou feio, ele veio aqui pertinho. Então assim, se a sua necessidade é carregar pessoas grandes na frente e atrás ao mesmo tempo, aí o Jeep Renegade pode ser um problema para você, tá? Se você estiver conseguindo manter uma distância média aqui, ó, vai numa boa. Eu andei aqui atrás um pouquinho enquanto o pessoal estava testando o carro, e aí foi numa boa, foi tranquilo, beleza? Bom, outra coisa que eu gosto é esse banco aqui. Uma das pessoas que conheceu aqui, uma prima que conheceu, falou, pô, mas é tecido e tal. Eu falei, pô, eu acho bonito. Mas é uma coisa que pode fazer falta aí pra galera nessa versão Altitude, querer um corinho aqui, que vai estar disponível nas versões mais caras. Eu acho estilosíssimo esse cara aqui, essa parte meio prata aqui, né, cinza, eu acho bonito pra caramba. Me ganhou, lembra que eu falei que essa é a versão do Renegade de entrada na sua melhor forma? Agora tem saída de ar aqui atrás, do meu pai não tem, tá? Sinto muita falta quando eu ando de passageiro lá, fica calor aqui atrás. USB do tipo A e do tipo C, um túnel não muito grande e um jeitão. Eu falo que o Renegade ele é um carro meio cabeçudão, né? Olha a altura, olha o tamanho dessas colunas. Olha aqui, ó, um palmo, tá vendo? Da minha cabeça aqui, que beleza que não tem cabelo, né? Mas olha isso aqui. Que outro carro dessa categoria você conhece que você tem essa amplitude aqui dentro? Ele é um carro altão, né? Ele é um carro espaçoso aqui dentro, mesmo você tendo agora o acabamento no preto, né? A gente tem essa versão Altitude com acabamento no pretinho. Olha que legal, tem lampadinha, aqui tem um monte de carro, por exemplo, ó, dessa categoria, a gente tava testando o Sonic, ó, não tem nem a lampadinha aqui atrás, ó. A gente tem PQP com ganchinho. O Renegade é um carro que provavelmente essa plataforma dele aqui já se pagou, né? Para Jeep, para o grupo Stellantis. Então assim, eles têm possibilidade de oferecer um carro com baita acabamento, com um baita refino por um preço mais barato, por causa desse tempo também de projeto, né? Isso é uma coisa que não tem muito milagre. Porta aqui também tem o tecidinho, aqui também é um plástico duro, e essa porta tá com visual diferente, né? Tá mais quadradona e tal, porque ele ganhou o painel novo, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Se você ainda não viu nenhum vídeo de Renegade, esse painel era completamente diferente, aqui ele tá mais inspirado no do Jeep Compass, beleza? Aqui, lugarzinho para você subir e descer o banco, todas as regulagens. Aí outra coisa que, porque eu compraria um Renegade, ó, tem regulagem de altura do cinto, tem regulagem de altura do banco, tem regulagem de profundidade e de altura desse volante. Ou seja, você tem um carro que vai te ajudar a ficar bem ergonomicamente. Quando não tem alguma coisa, por exemplo, não ter regulagem de profundidade do volante é uma coisa que me irrita. Não ter regulagem de altura do cinto também me irrita, inclusive me irrita a minha esposa que dirige o carro de vez em quando, ela não gosta, ela fala que fica pegando ali no pescoço dela, tal. A gente tem posições de dirigir bastante diferentes e aí acaba acontecendo uns conflitos ali com essa questão dessa regulagem não estar aqui, beleza? Vamos lá, vamos para dentro aqui do Jeep Renegade, Altitude 2027, ó. Pezinho no freio, deu partida, beleza? E aqui, ó, nova central multimídia, que ficou boa, hein? Essa central multimídia ficou muito melhor que aquela que estava aqui embaixo. Eu gostava daquele painel antigo, Soft Touch, gostava. Mas aqui, ó, mesmo sendo duro, ele ficou bonitão. E essa multimídia aqui em cima tá muito melhor. Antigamente você ficava olhando para baixo, agora aqui tá muito melhor. Boa central multimídia, tá? Eu não posso ligar um som aqui para vocês, infelizmente, né? Tava tocando aqui, ó, umas musiquinhas bem boas. Aqui tava tocando, ó. Tá vendo, ó? I'll be waiting for a girl like you. Quem que lembra dessa? Acho que dos anos 80 essa música. E o Renegade tem de série um sonzinho bacana, com 6 alto-falantes, entendeu? Isso é uma coisa que eu gosto. Não precisa daquele som assinado, mas eu queria um som legal, entendeu? Já que você paga uns 130 mil reais num carro. Tem uns concorrentes dele que não tem, tá? Bom, outra coisa que a gente tem aqui, ó, poder desligar o start-stop. Nas versões mais caras não pode.
tanto na longitude quanto nessa área. Por isso que eu acho que a altitude está na sua melhor forma. Aqui você pode desligar o assistente de faixa, aqui desligar o controle de tração, tá? Então assim, multimídia com som bom, um dos motivos pelo que eu compraria. E o ar-condicionado da Paz. Eu levei os familiares para andar e uma das coisas que eles falaram é que, pô, vou parar de brigar com meu marido ou com a minha esposa se eu comprar um carro desse. Poucos concorrentes ou quase nenhum dessa faixa de preço tem ar de 2 zonas digital. Se você anda muito aí com seu parceiro, sua parceira, sabe que dá briga por causa de ar-condicionado. Até com um amigo do trabalho dá briga por causa do ar-condicionado. Um cara é mais calorento, outro é mais friorento, enfim. Então assim, isso aqui é um item que faz diferença no seu dia a dia. Pô, é uma coisa que você pode comprar com 130 mil, porque você vai comprar um carro 100. Aqui, USB-A e USB-C. Não tem o carregador por indução, não sinto a mínima falta dele, porque eu gosto de carregar com aqui o cabo, e eu acho que o carregador de indução ele esquenta, inclusive ele toma mais espaço. Aqui ficou até um baúzinho maior para guardar umas bugigangas. Nova manoplinha, freio de estacionamento eletrônico, vários concorrentes não tem freio de estacionamento eletrônico, botãozinho Sport que eu vou comentar andando que eu curti, calibração do câmbio ficou ó, legal. 2 porta-copos, lugar para você pôr a chave, vou até mostrar a chave para vocês. A chave do Jeep Renegade é uma chave presencial e já aqui na versão Altitude tem, antigamente não tinha, por exemplo, o do meu pai é um Longitude 23 que não tem. Então ó, você abre e fecha, liga o carro à distância, se você é uma pessoa encalorada você vai saber o que eu tô falando que é bom, e abre aqui o porta-malas, beleza? Você pode deixar ela aqui, eu gosto de deixar ela no bolso, tá? E pau na máquina, você vai andar de Renegade. Aqui ó, tecidinho, pesponto no azulzinho e um baúzinho. O que eu acho que faltou aqui? Queria um volante com a regulagem aqui, regulagem não, desculpa, com revestimento de couro. Eu adorava aquele revestimento do couro do Renegade, tem no do meu pai, por exemplo. Acho que tem uma pega legal, tem uma empunhadura bacana. O volante continua de um tamanho muito bom, mas, putz, era um refino, né? Era um mimo ali legal, né? Não temos piloto automático adaptativo, isso é uma coisa que alguns concorrentes têm nessa faixa de preço. Não acho que é o que define sua compra, mas eu sinto falta, tá? E aqui controles do painel, que é um painel que eu acho bem legal, bem responsivo, com uma bela grafia, tá? Você tem uma série de funções, uma coisa que pouca gente percebe, mas todas essas informações aqui, elas são personalizáveis. Você pode tirar de um lugar, pôr no outro, você pode fazer sua configuração do jeito que você quiser, tá? E aí uma coisa que inclusive meu pai que tem um carro desse, ele adora, é que você pode fazer vários percursos aqui, ó. Você pode fazer vários controles de consumo, tal. É possível fazer personalizações aqui nesse painel, beleza? Gosto desse painel, tá? Tem muitos concorrentes aí que não vai ter painel digital também nessa faixa de preço, beleza? Sinto falta do pedal shift. Eu gosto dele para fazer uma reduzidinha na estrada, mas dá para viver sem. Comando atrás do volante, não tem acionamento dos limpadores automático. E aqui a chave de seta mamulenga da Stellantis, que eu já reclamei em tudo que é vídeo. Mas beleza, vambora, né? Gosto muito desse botão aqui, ó, que você regula o dimmer, né? O brilho do painel facilmente. Isso aqui é excelente, eu pego muito estrada à noite, é irritante aquela tela muito brilhante aqui, ó, incomodando os seus olhos, tá? Beleza? E uma coisa que sim, aí eu sinto falta, o farol com ligar automático, né? Com acionamento automático. Eu acho que eu deixaria de comprar o carro por conta disso? Não, de jeito nenhum, mas eu queria que tivesse. Mas eu entendo que a montadora tem que equilibrar pratinhos para chegar na sua melhor forma de um produto. Esse botão de travar e destravar e tudo aqui, ó, ele tá aqui, ó. Esse botãozinho ele tem aqui também, ó, tá vendo? Isso é uma parada que eu acho questão de segurança. Por exemplo, eu moro numa cidade, um grande centro, né? Às vezes parei numa farmácia, parei em algum lugar, eu tô aqui, eu tô a minha esposa aqui, a pessoa que ficou esperando o carro, ela pode trancar a porta, tá? Isso eu acho um detalhe bacana, tá? Eu gostaria. Tem um carro antigo lá em casa, de 97, que tem isso aqui, hein? Isso é legal. Outra coisa que é legal é o retrovisor do Renegade. Ele é quadradão, gigantão. Talvez seja um dos melhores retrovisores desta categoria. A gente tem Sonic, por exemplo, com assistente de ponto cego, que eu não uso muito. Eu prefiro um retrovisor grandão e asférico, né? Que é essa distorção que você tem aqui, né? Ó, para melhorar o ponto cego. Eu prefiro um retrovisor bom do que o assistente de ponto cego, beleza? Bom, reclamação aqui também de uma pessoa que andou no carro. Falou, pô, que espelhinho pequenininho, eu nunca tinha reparado nisso. Como é legal a gente levar pessoas para andar no carro, porque a gente pega opiniões de pessoas que são consumidoras e te falam coisas que para você talvez não faça sentido, mas para ela faz, ó. Ela falou, nossa, odiei esse espelhinho pequenininho aqui. De fato, eu também achei pequenininho depois que ela falou, nunca tinha reparado. Bom, comentei teto preto, que eu gosto, tá? Me fala aí no comentário, você gosta de teto preto ou de teto claro?
Aqui, lampadinhas de leitura, né? Aqui e tal, são lampadinhas halógenas, não me incomoda muito. E um retrovisor que não é eletrocrômico. Eu adoro retrovisor eletrocrômico, mas não ter também não deixaria de comprar o carro. E o visualzão novo aqui, né? Com esse tecidinho aqui, ó. Detalhe, teve gente que gostou desse tecido e teve uma pessoa que quer comprar um carro desse e falou, pô, mas não tem sem esse tecido? Não sei, eu gosto. E aí, comenta, você gosta ou não gosta desse tecidinho aqui, beleza? Enfim, deu uma volta toda aqui para vocês entenderem os pontos que eu sempre falo e onde eu acho o Renegade uma compra mais interessante do que a maioria, ou se não todos, os carros dessa faixa de preço. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado, tá? Esse vídeo é um vídeo jornalístico que eu tô falando, tanto que eu tô explicando. Então, algumas pessoas que de vez em quando, pô, mas o vídeo de vocês é uma propaganda. Onde que é uma propaganda se eu tô falando que eu não gosto de alguma coisa aqui? Você já viu alguma propaganda falando que não gosta de alguma coisa do produto? Então, se liga, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, não é uma propaganda, é uma opinião sincera do que eu acho do carro. E também recebemos hoje uma crítica do cara que falou que eu e o Vitão temos muito mimimi porque a gente não gosta de carro que não tem step. E aí eu pergunto pra você que acha que a gente tem mimimi, você já passou por uma situação de emergência sem step? Passou? Se passou, me conta aqui no comentário. Eu passei. E uma vez eu passei por uma situação de emergência, eu tinha step, graças a Deus. E uma vez eu não tinha, e eu fiquei na mão. O carro quase foi para um guincho, entendeu? Só para você saber se o pneu ele dá uma talhada de lado, se ele dá um corte e você não tiver step, você vai colocar o carro no guincho, cara. O kit de reparo, ele repara um furo de um prego, de um parafuso, tá? Ele não vai resolver a sua vida se você tiver com uma detonada muito grande no pneu. E aí, teu step pode significar que a sua viagem vai continuar, ou que você vai abandonar a sua viagem, entendeu? Ou que você vai chegar atrasado em algum lugar, vai virar aquela confusão, o carro vai pro guincho. Então, assim, conta aqui embaixo o que vocês acham desse papo do step e do kit de reparo, beleza? Bom, vou levar vocês para dar uma volta. Eu já falei bastante de como é a dinâmica do Renegade aqui no canal e vou pontuar algumas coisas com relação a alguns desses concorrentes que a gente falou, beleza? Então, vou montar a câmera aqui, ó, e bora dar um rolê. Rapaz, eu falei 25 minutos. Dá uma sede. Uma sede. Tomar uma aguinha. Uma coisa que tiraram, né? Pelo menos eu não lembro exatamente se as versões de entrada tinham ou não tinham, mas o fato é que a gente não tem sensor de estacionamento nem dianteiro nem traseiro. Mas a gente tem câmera de ré. Eu quero que nesse vídeo a gente possa bater bastante papo, eu queria que vocês comentassem bastante, para eu poder responder para vocês. E eu, pessoalmente, vou responder. O que é mais importante? Sensor ou câmera de ré? Eu acho a câmera de ré mais importante que o sensor. Para mim, para o meu uso, de novo, esse vídeo é muito pessoal. Eu tô falando do que eu gosto no carro, do que eu considero importante. Alguns fatores técnicos, estamos sendo 100% jornalístico, falando o que é melhor e o que é pior. Mas eu prefiro a câmera do que o sensor. E aí, o que você prefere? Para mim, ficou legal isso, entendeu? Não me incomodo de não ter o sensor, sendo que tem a câmera. Não ter nenhum dos dois, aí eu acharia o ó do Borogodó, né? Mas é isso. Vamos dar uma volta aqui. E como eu falei, o Renegade é um carro com uma plataforma muito bem nascida. E isso é perceptível. Foi muito legal levar algumas pessoas para andar, inclusive proprietários de concorrentes desse carro, e elas falaram, nossa, como o carro é firme. De novo, a nossa opinião às vezes é muito contaminada, né, e tudo mais, a gente tenta não falar tanto techniquez, mas aí foram algumas expressões, como o carro é firme, como o carro é na mão, como eu sinto ele com controle, entendeu? O meu carro parece que ele tá voando nessa velocidade, né, que é um concorrente que a pessoa tem, ou meu carro não parece tão na mão quanto esse. Foram alguns comentários quando dirigiram esse carro. São pessoas que têm alguns concorrentes ali dessa faixa de preço, né? Posição de dirigir do Renegade eu acho muito boa. Você tá bem sentado aqui, ele é bem SUVzinho nisso, bem reafirmando a posição de um SUV. Só que essa coisa altinha dele é muito legal, porque a área envidraçada do carro é muito bacana, entendeu? Eu acho isso muito, muito interessante. Bom, se existe um outro calcanhar de Aquiles que a gente pode colocar nesse carro é a parte do consumo, né? De acordo com a ficha técnica, esse carro vai chegar a fazer 12 na estrada, 13 com gasolina. O meu pai usa gasolina premium no dele, só que o do meu pai é de 185 cavalos. Se você não sabe, esse motor ele mudou a potência. Ele tem 176 cavalos agora. Antigamente ele fazia 0 a 100, se não me engano, em 8,8 e agora ele foi aí para 9, né? Então assim, não acho que de performance você sinta diferença, tá?
Mas o fato é que o do meu pai, no consumo com gasolina premium na estrada, andando a 120, 130, ele faz quase 15, às vezes passa de 15. Com esse carro aqui, eu fiz uns 10 andando numa velocidade não muito correta, muito austera, tá? Porque eu tava com bastante pressa quando eu vim pra cá. Mas andando numa boa, ele passa dos 13, tá? Já fiz teste de consumo. Tudo com gasolina, nunca consegui testar esse carro com etanol. Preciso de uma oportunidade. Quem sabe pegar um carro desse aqui naquelas carros de férias, né, que a gente pega, e aí eu poder ficar mais tempo com ele para realmente pôr etanol e entender quanto que ele faz nesse ciclo do etanol, porque eu sempre testei ele com gasolina, tá? E na cidade eu não consegui passar de 9, tá? Diz que faz 10, lá vai pedrada, não consigo passar de 9, 8,5. Ele nunca foi um carro muito econômico na cidade. Talvez a versão Mi-Heavy, né, seja um pouco mais econômica na cidade. A gente testou, também fez 9,5 para alguns tipos de percurso. Enfim. Mas o fato é que ele não é muito lá econômico na cidade. Na estrada eu acho que é bem satisfatório pelo que ele anda, tá? E assim, é um carro que você pode andar bem, que ele tem uma boa estabilidade. Por exemplo, esse botão Sport ficou calibrado muito legal, ó. Quando eu aperto ele aqui, ó, ele fica tudo vermelhinho aqui na tela, ó, e ele trabalha com giro mais alto. Cara, o Renegade é um carro que ele gosta de velocidade, ó. Ele se dá bem. De novo, tô fazendo isso aqui na estrada de terra, aqui dentro da fazenda. Não é bem o lugar, né? Mas esse carro, na estrada de asfalto, andando em altas velocidades, ele é muito legal. Ele é muito firme. É um carro que você pode imprimir velocidade que ele não vai se sentir mal. Ele não vai ficar voando. Que foi uma palavra que alguém usou aqui. Outra coisa legal da gente comentar é sobre ruído. A gente fez um comparativo desse carro com o Chevrolet Sonic. Ótimo carro da GM. Mas barulhento. Um pouco pobre de isolamento de ruído. O Renegade é um carro que você fecha aqui os vidros e você fica bem legal. Acredito que um pouco do ruído que nesse aqui eu escutei em altas velocidades, acima de 120 km por hora, seja um pouco do composto do pneu desse carro, tá? É um pneu composto um pouquinho mais durinho, esse Scorpion. Talvez esse carro com 4 pneus ali com um composto mais macio, talvez um Michelin, um Continental, pode ser que ele fique um pouquinho menos ruidoso, mas não me incomodou. O som é legal, aumentei o som ali, viajei feliz da vida, entendeu? É um carro muito agradável de pegar a estrada e bem surpreendente com relação a essa aerodinâmica dele. E aí é aquela coisa, se você gosta de carro, você gosta de dirigir, vai dirigir um carro desse com esse tipo de suspensão e dirige um com eixo de torção, você vai ver que é bem diferente. A robustez, o quanto ele assenta melhor nas curvas. O Renegade é um carro que é bem nascido, como eu disse, ó, curva aqui, ó, acelerando em velocidade, ó, como ele é firme, tá vendo? Tudo isso me passa, inclusive vou fazer uma menção aqui ao vídeo de João Anacleto sobre esse carro. Exatamente essa unidade aqui ele testou. Ele falou que ele sente que é um carro que vai durar dentro do uso dele meio bruto, entendeu? Do uso dele meio soviético. Cara, eu acho que ele tem razão, porque eu sinto isso, eu sinto que o Renegade é um carro que eu posso usar ele meio sem dó, entendeu? Eu posso tacar na terra, posso passar nos buracos. É claro, todo carro vai exigir uma manutenção se você ficar fazendo isso, mas ele me passa uma sensação que todos os outros não me passam tanto, entendeu? Tem alguns que me passam boas coisas, de Cross, por exemplo, de Cross é muito bem construído, entendeu? É bem legal o carro. Creta é muito bem construído, mas o Renegade tá um degrauzinho ali pra cima. Aqui, ó, essa parte eu gosto de passar, ó, é tudo zoado aqui, ó, o chão, ó. Ó como ele absorve legal, não faz barulho interno. Claro, vamos ver um carro desse com mais quilometragem. O carro do meu pai tem 40 mil quilômetros e não faz barulho interno, entendeu? Então assim, vamos ver com 100 mil quilômetros o que vai acontecer? Mas o fato é esse, eu queria fazer esse vídeo não só para falar um pouco da viagem, porque a gente sempre gosta de testar esses carros em viagem, porque tem um contato mais legal, mais apurado, mas eu queria bater muito papo com vocês nos comentários, porque todos esses pontos me fazem escolher o Renegade ao invés de todos esses outros que eu falei, salvo o dia que eu precisar de um porta-malas. Aí eu não sei o que eu vou fazer com essa minha paixão pelo Renegade. Não sei. Aí eu vou ter que ter dinheiro para comprar um Compass, que eu também não acho que o porta-malas é muito grande. Eu teria que ter dinheiro para comprar um Commander, mas aí o Commander com esse motor eu acho xoxo. Teria que ser a diesel. Enfim, que eu já falei que é um carro fantástico. Tem vídeo no canal, beleza? É isso. Comentem aí embaixo o que vocês acham. Vocês têm Renegade, querem comprar um Renegade? Compraram um Renegade porque gostaram do que assistiram aqui no canal? Já aconteceu, hein? Bem legal saber que a gente pode ajudar as pessoas na sua decisão. Então comenta aí. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se inscreve no canal. A gente tá próximo, ou quem sabe quando esse vídeo sair já batemos 100 mil. Obrigado mesmo,
é um sonho que a gente tem de trabalhar com isso, de falar de carro, de ajudar as pessoas a escolherem o carro. Então, assim, chegar a 100 mil inscritos pode parecer clichê, meio besteira, assim, a frase, para quem tá ouvindo, tem tantos canais com 100 mil inscritos hoje, mas chegar a 100 mil inscritos é emocionante, assim, é de verdade. Obrigado a todo mundo que assiste, que gosta do nosso trabalho, gosta do Vitão, gosta de mim, valeu mesmo, de coração. Então é isso. Vou curtir mais um pouquinho aqui, que eu adoro andar em estrada de terra e adoro andar de Renegade. Fiquem com Deus.